E sabemos que disparar tiros no Canal da Mancha, especialmente em tempos de paz, é extremamente raro e perigoso. As Forças Armadas Britânicas interceptaram um petroleiro da Frota Sombra tentando passar pelo Canal da Mancha. A estratégia da Frota Sombra da Rússia continua a manter o continente europeu e particularmente as rotas do Atlântico Norte sob pressão incessante. De acordo com relatórios do The Telegraph e fontes marítimas na região, um iate civil com bandeira britânica, navegando aproximadamente 20 milhas náuticas ao sul da ilha de White, tornou-se alvo dos canhões do enorme navio de guerra russo. O almirante Grigorovich aproximou-se a 500 metros e disparou tiros de advertência diretamente contra este iate civil britânico. Chocante, mas infelizmente real. Uma breve pausa. Análises independentes de guerra como esta são limitadas pelo algoritmo. Curtir um comentário de uma palavra e sua inscrição ajudam diretamente este vídeo a alcançar muito mais pessoas. Felizmente, por acaso, nenhum civil foi ferido, mas isso não foi visto como uma tensão militar comum, mas como uma mensagem direta para Londres, porque a Rússia queria demonstrar brutalmente que, em resposta a qualquer intervenção contra sua Frota Sombra, poderia até mesmo mirar em embarcações civis no Canal da Mancha. Este ato audacioso de agressão ficou gravado na história, mostrando que o Kremlin não reconhece mais qualquer limite geográfico ou legal em sua busca por manter embarques ilegais de petróleo, mas essa estratégia marítima audaciosa e ilegal na região foi abalada em suas fundações, quando o Reino Unido realizou sua primeira operação de apreensão direta em um navio da Frota Sombra russa. O governo britânico provou ao mundo inteiro, com uma operação de embarque extremamente crítica e agressiva, que não permitirá mais que seu domínio marítimo se torne uma via de financiamento para a máquina de guerra da Rússia. O Ministério da Defesa do Reino Unido e a Agência Nacional do Crime realizaram preparativos para esta operação histórica semanas antes, no mais absoluto sigilo. O navio-alvo era o petroleiro Smertos, com bandeira camaronesa, mas na verdade um dos componentes mais importantes da Frota Sombria da Rússia, com uma capacidade de aproximadamente 100 mil toneladas. Os relatórios mais recentes da empresa de análise marítima com inteligência artificial sediada no Reino Unido, Windward, revelam a gravidade da situação. No último mês, 18% dos 84 navios suspeitos que passaram pelo Canal da Mancha tinham bandeira russa, e 44% tinham bandeira de Serra Leoa. Em outras palavras, estamos falando de cerca de 52 navios ligados à Frota Sombria russa. A administração do Kremlin não vê mais essa Frota Sombria apenas como uma rede logística civil, para fornecer proteção a esses navios sancionados que passam por vias navegáveis mais estratégicas e estreitas do mundo, como o Canal da Mancha. Eles estão diretamente implantando ativos navais na região. Putin estabeleceu o centro de sua rede ilegal de transporte de petróleo e energia naquela linha tênue onde as águas territoriais do Reino Unido terminam na artéria comercial marítima mais crítica da Europa. Mas esta rota, na verdade, representa uma enorme aposta estratégica para os navios da Frota Sombria russa, porque a Marinha Real, com seu poder naval superior e rede de inteligência, tem a capacidade de bloquear qualquer embarcação que passe por este estreito em questão de segundos. Apesar disso, a Rússia direciona seus navios da Frota Sombra pelo Estreito de Dover, encurtando a rota em centenas de milhas, em vez de enviá-los ao redor das costas ocidentais da Irlanda para as ondas duras e caras do Atlântico Norte. Smertos partiu para entregar milhões de dólares em petróleo bruto carregado no porto báltico de Ust-Luga, na Rússia, para a Índia. Quando o navio entrou no Canal da Mancha após cruzar o Mar do Norte, não estava ciente de que havia caído em um perímetro invisível de inteligência britânica. A Marinha Real esperou com grande compostura que o alvo chegasse ao ponto mais crítico do Canal da Mancha, as águas ao sul da ilha de White. Nas primeiras horas da manhã de 14 de junho de 2026, a ordem de operação foi dada pessoalmente pelo primeiro-ministro Keir Starmer para os elementos militares britânicos que aguardavam por trás da névoa e escuridão. O apoio aéreo para a operação começou com o escudo de guerra eletrónica e vigilância de uma aeronave de patrulha marítima, RAF P-8 Poseidon, lançada de bases na Escócia. Na superfície do mar, a fragata tipo 23 HMS Sutherland e o navio de contramedidas de minas Class Hunt, HMS Ledbury, fecharam todas as rotas de fuga para o petroleiro em questão de segundos. Antes que o capitão do navio tivesse a chance de entender a situação, os sons pesados dos rotores dos helicópteros Chinook rasgando o céu começaram a ecoar pelo Canal da Mancha. Imediatamente depois, os helicópteros Merlin Mark IV e Wildcat assumiram posições de voo tático acima do convés do petroleiro.
Equipes especiais de comando dos fuzileiros navais reais e pessoal de elite da Agência Nacional do Crime desceram no convés do Smertos como chuva através de cordas. Esta operação de apreensão de embarcação de tirar o fôlego, que durou 6 horas completas, foi concluída sem falhas, com o petroleiro sendo controlado e rebocado para um ponto de ancoragem seguro na costa sul do Reino Unido. Esta primeira intervenção física contra um navio da frota sombra russa criou o que só pode ser descrito como um efeito de terremoto em Moscou. A onda de choque nos corredores do Kremlin foi tão grande que as declarações de pânico feitas por funcionários russos começaram a ultrapassar os limites da razão. O ex-chefe da Roscosmos e membro do Conselho da Federação, Dmitry Rogozin, propôs uma sugestão severa defendendo métodos de intervenção radical contra petroleiros da frota sombra. Rogozin declarou abertamente que, se forças britânicas ou europeias tentarem embarcar nos navios, esses enormes petroleiros devem ser detonados remotamente para criar desastres ambientais sem precedentes nas costas europeias. Essa mentalidade radical e destrutiva, na verdade, não é um conceito estranho para a doutrina militar russa, porque durante a Segunda Guerra Mundial, particularmente durante os cercos de Sevastopol e Novorossiysk, a Marinha Soviética implementou uma estratégia de afundar deliberadamente suas próprias frotas para evitar que os navios caíssem nas mãos do inimigo. Retornando aos dias de hoje, testemunhamos que a postura que a Rússia quer adotar no mar não mudou. A operação bem-sucedida do Reino Unido está essencialmente empurrando a Rússia de volta para aquela psicologia militar sombria e destrutiva da Segunda Guerra Mundial. Mas os planos de retaliação implacáveis da Rússia para esta operação não se limitavam às ideias explosivas de Rogozin. Nem mesmo 48 horas haviam se passado desde que os comandos britânicos desceram no petroleiro Smertos, quando ocorreu uma escalada muito mais perigosa nas águas do Canal da Mancha. A fragata Admiral Grigorovich, pertencente à frota do Mar Negro da Rússia, armada com mísseis Kalibr e presente na região para escoltar a frota sombra, mirou um alvo civil em flagrante violação das regras internacionais. Então, como a Rússia pode operar de forma tão descarada e agressiva em uma das águas mais protegidas da Europa, bem ao largo das costas do Reino Unido? A área onde a frota sombra quer operar, na verdade, não é uma rota muito permissiva para tais atividades ilegais, porque os limites da rede de defesa marítima em camadas que o Reino Unido estabeleceu na região já têm os navios da frota sombra russa na mira. O Canal da Mancha é uma enorme via marítima onde uma média de mais de 500 embarcações passa por dia, com telas de radar constantemente piscando alertas vermelhos. O Reino Unido mantém navios de patrulha da classe River, como o HMS Mersey e o HMS Severn, na região 24 horas por dia, 7 dias por semana, para manter o controle sobre esse enorme caos. Essas patrulhas de superfície são apoiadas por inteligência acústica crítica, coletada por submarinos movidos a energia nuclear, que silenciosamente começam a caçar sob o mar. Com redes de radar costeiras, plataformas de rastreamento de sistema de identificação automática alimentadas por inteligência artificial e ativos aéreos, os britânicos monitoram cada centímetro quadrado do mar. Mas os petroleiros russos se transformam em fantasmas digitais virtuais manipulando seus dados AIS, sistemas de identificação automática. Esses navios usam sistemas avançados de falsificação que mostram suas próprias posições como se estivessem a milhares de milhas de distância, nas costas da África ou da América do Sul. Esta névoa eletrónica transforma o trabalho das embarcações de patrulha britânicas em um pesadelo, porque um navio de carga civil que aparece na tela do radar pode, na verdade, ser um enorme petroleiro russo carregado até a borda com petróleo contrabandeado, quando visto a olho nu. Mas a frota sombra russa é enorme em escala. Eles têm aproximadamente 600 a 1.400 petroleiros velhos e decrépitos que constantemente mudam de nome ou bandeira. Quando a escuridão cai e o campo de visão das câmaras se fecha, esses navios decrépitos se aproximam uns dos outros em águas internacionais para transferir milhões de barris de petróleo de navio para navio. Esta transferência perigosa, conhecida como STS, é realizada no meio do oceano, sem padrões de segurança e por meios completamente ilegais, na escuridão total da noite. O Kremlin tenta sobrecarregar a capacidade de intervenção da Marinha Real ao empurrar esses navios fantasmas para as águas britânicas simultaneamente em grupos. A Marinha do Reino Unido sabe que parar e inspecionar cada embarcação russa é logisticamente impossível. É por isso que a estratégia britânica não se baseia em espera passiva, mas em uma guerra psicológica de desgaste chamada shadowing, mantendo o inimigo sob vigilância constante.
A Guarda Costeira do Reino Unido, trabalhando em total integração com a OTAN, questiona continuamente embarcações suspeitas por rádio, registra desvios de rota e tenta caçar embarcações-alvo em seus momentos mais fracos, como na Operação Ismertos. Os comandantes navais agora são forçados a trabalhar não apenas como soldados, mas como detetives marítimos decifrando manifestos de embarque globais. Cada consulta por rádio contém uma tática de guerra psicológica cuidadosamente elaborada para desgastar os nervos dos capitães de navios e forçá-los a cometer erros. O envio de fragatas como a Admiral Grigorovich pela Rússia para a região tem como objetivo bloquear essas operações britânicas de precisão e forçar Londres a recuar, criando o risco de uma confrontação direta entre marinhas. Porque esses enormes navios de guerra que se afastam da frota do Mar Negro não estão apenas realizando tarefas de escolta, essas embarcações também estão constantemente coletando inteligência de sinais para medir a capacidade dos sistemas de guerra eletrónica britânicos. Mas a ameaça à segurança marítima que a Rússia cria não se limita às águas territoriais do Reino Unido. O regime de Putin busca ilegalmente fazer flutuar esta frota sombria nos mares ao longo da enorme costa da Europa quase todos os dias. Então por quê? Por trás da insistência do Kremlin em continuar com essa estratégia inacreditável, apesar de todos os riscos, está uma única razão vital: o enorme custo da guerra na Ucrânia. Os avanços do exército russo na frente, os mísseis balísticos que lança e a produção nas fábricas de armas dependem inteiramente das receitas ilegais de petróleo transportadas pela frota sombria. Esta rede de financiamento é tão assustadora que em apenas um mês estima-se que a receita do petróleo contrabandeado da Rússia permita que dezenas de milhares de novos projéteis de artilharia e drones Shahed saiam da linha de produção. O Mar Báltico, em particular, é a maior artéria que alimenta a máquina de guerra de Putin. Petroleiros decrépitos que partem dos maiores portos de exportação de petróleo da Rússia, Ust-Luga e Primorsk, transportam quase metade do petróleo que fornece a receita do Kremlin através dessas águas. Esta rota é como uma adaga enferrujada cravada no coração da Europa. Porque esses navios atravessam os estreitos dinamarqueses a partir do Báltico, cruzam o Mar do Norte e chegam aos mercados asiáticos, particularmente Índia e China, via o Canal da Mancha ou o Atlântico Norte. O petróleo russo que chega aos portos asiáticos por meios ilegais é processado em refinarias gigantescas na China e na Índia, apagando completamente sua origem. Depois que o petróleo russo sancionado é convertido em gasolina ou diesel nessas instalações, ele é vendido de volta aos mercados europeus e dos Estados Unidos com documentação legal como se fosse de origem indiana ou chinesa. É assim que é perigosa a profunda e aterrorizante rede marítima sombria construída pelo regime de Putin. Graças a esta máquina global de lavagem, o Kremlin usa as regras que o Ocidente impôs como um bumerangue contra o próprio Ocidente. O problema neste ponto não é apenas esses navios furando as sanções econômicas. O verdadeiro problema é que muitos desses navios transportam armas e abrigam equipes de segurança armadas compostas por agentes do GRU. Notícias emergentes sobre este tópico, no final de 2025, revelaram todos os desconhecidos de maneira surpreendente. A Marinha Sueca e as autoridades francesas identificaram pessoalmente militares russos armados em embarcações da Frota Sombra interceptadas, provando essa realidade de guerra híbrida. Esses guardas armados impedem fisicamente que os capitães dos navios cooperem com qualquer força ocidental e gerenciam a embarcação como uma base militar flutuante. Essas equipes, compostas por ex-membros das Spetsnaz, são provavelmente treinadas especialmente para sabotar a embarcação e destruir instantaneamente os equipamentos de comunicação, em caso de uma intervenção ocidental. Além disso, os efeitos de risco que a Rússia espalha através de sua frota sombra não se limitam a isso. Algo está mudando no norte e Putin não vai gostar nem um pouco. Ao norte da Grã-Bretanha, nas águas ao largo da Noruega, um enorme bombardeiro russo desliza lentamente. Um Tupolev Tu-160 com capacidade nuclear. Talvez a maior aeronave militar já construída, mas antiga, lenta e ao lado de um F-35 de quinta geração. Quase uma piada. No momento em que parecia pronto para disparar, seria derrubado em segundos. Os F-35 da Noruega já o estão seguindo em silêncio. Esta é a força de Putin, uma ameaça chamativa, mas vazia. No entanto, nessas mesmas águas, algo muito mais concreto aconteceu. Na manhã de 2 de julho, um avião espião russo, um Bear-F, aproximou-se desnecessariamente do porta-aviões britânico HMS Prince of Wales e lançou dezenas de dispositivos de escuta sonar bem no caminho do navio, uma tentativa de fixar a rota do porta-aviões e sondar suas defesas.
Mas desta vez, não encontrou uma Grã-Bretanha contente em apenas assistir. 2 F-35 lançados do convés encontraram a aeronave e a afastaram do céu. Duas cenas levam a uma única verdade. Empacado em uma guerra convencional, Putin está jogando todas as cartas que lhe restam: o teatro nuclear, a espionagem, a frota sombria. Mas a Grã-Bretanha tem visto esse blefe há anos. O que é novo é que agora não apenas observa. Há uma semana, abordou um petroleiro russo no canal. Agora, afastou um avião espião. Então algo mudou, e Putin vê isso bem na véspera da cúpula da OTAN em Ankara, onde líderes mundiais estão se reunindo. E isso não é uma soma de incidentes isolados. São as cenas iniciais de uma nova doutrina tomando forma silenciosamente na Grã-Bretanha. A doutrina visa atingir Putin por sua verdadeira tábua de salvação, estreitando uma a uma a linha que se estende do Báltico ao Ártico, sua frota sombra, a receita energética que essa frota transporta e as pontes e cabos militares sob o mar. A razão? Toda a estratégia marítima da Rússia em direção ao Ocidente é forçada a afunilar nas águas britânicas. Vamos caminhar passo a passo por como essas duas faces, o blefe no céu e essa nova determinação no mar, levam ao mesmo desespero e como encurralam Putin. Mas primeiro, um pequeno pedido. Análises independentes de guerra e tecnologia como esta estão sendo cada vez mais limitadas pelo algoritmo e este vídeo não está alcançando muitas das pessoas que gostariam de vê-lo. Inscrever-se, curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Leva apenas alguns segundos. Agora vamos ver o que realmente aconteceu naquela manhã. No dia 2 de julho, no mar da Noruega, uma aeronave de patrulha marítima BRF, construída pela Rússia, aproximou-se repetidamente do HMS Prince of Wales a baixa altitude e fez 3 passagens separadas para lançar dispositivos de sonar de uso único, sonoboias, que caem de paraquedas na água. As forças britânicas chamaram repetidamente a aeronave em frequências internacionais. Ela não respondeu uma palavra. 2 F-35 então decolaram do navio, encontraram o BRF e o escoltaram até que ele deixasse a área. O veredicto do Ministério da Defesa foi direto. Esta atividade não foi segura e profissional. E este não era um navio comum. O Prince of Wales é o navio almirante do grupo de ataque de porta-aviões da Grã-Bretanha implantado sob o comando da OTAN ao largo da Islândia, no extremo norte, para fortalecer a segurança do Atlântico Norte, ao lado do destroyer tipo 45, HMS Duncan, jatos F-35, helicópteros e mais de 1.500 militares. E um primeiro histórico. Pela primeira vez, a OTAN está realizando policiamento aéreo a partir de um porta-aviões europeu. Assim, o avião espião russo não se aproximou de um navio qualquer, mas do coração dessa nova capacidade e lá encontrou uma resposta diferente do que esperava. Sonoboias são normalmente usadas para rastrear submarinos, mas, segundo uma fonte de defesa, lançar esses dispositivos bem na frente de um porta-aviões gigante é uma tentativa de assediar o navio e fixar sua rota. Por essas avaliações, uma tática que a Rússia usou pela primeira vez na história recente. E o momento diz tudo. O chefe do Estado-Maior da Defesa, Sir Richard Knighton, alertou em junho que a Rússia está sondando, pressionando, testando nossas defesas e correndo o risco de cruzar uma linha. A OTAN, por sua vez, alerta que a Rússia poderia estar pronta para usar força contra um Estado-membro até 2030. Em resumo, não se trata de uma única aeronave. É uma demonstração de força antes da cúpula, uma provocação para medir o limiar de resposta da OTAN. Essa sondagem também tem uma face chamativa no céu. A Rússia sempre realizou esses exercícios nucleares com Tu-160 e MiG-31s deslizando bem perto do nariz da Grã-Bretanha, mas desde a guerra na Ucrânia, tanto a frequência quanto a intensidade deles aumentaram significativamente. As imagens geralmente vêm de Russia Today, efetivamente o canal de Putin. A mensagem é sempre a mesma, a OTAN como o suposto agressor, o Ocidente supostamente se rearmando para atacar. Que foi a Rússia que invadiu a Crimeia em 2014 e a Ucrânia em 2022 nunca aparece. O verdadeiro público está em casa. À medida que as perdas aumentam na frente, dizer ao seu próprio povo que você está realmente lutando contra a OTAN é a maneira mais barata de manter a moral em colapso. A história da fortaleza sitiada é uma linha de defesa, não no campo de batalha, mas nas mentes. Ainda assim, a realidade é completamente diferente. A Europa está se rearmando rapidamente. A Alemanha está reservando 200 bilhões de euros. Os exercícios se sucedem no Báltico e, nessa equação, o exército russo parece de segunda categoria. A única carta de Putin é sua capacidade nuclear tática, mas não há garantia de que um velho jato pesado consiga sequer disparar seus mísseis.
Nas palavras do analista aposentado Hamish de Bretton Gordon, os velhos jatos são história do passado. O que funcionou na Ucrânia não foram as aeronaves antigas, mas os drones. E se um piloto calcular mal e entrar no espaço aéreo da OTAN, os especialistas mantêm a calma. Este jogo já dura há muito tempo, e na era moderna do GPS não há margem para acidentes. Há uma década, a Turquia, um país da OTAN, abateu um jato russo que entrou em seu espaço aéreo sobre a Síria. A OTAN está em alerta. Os Estados-membros encontram essas aeronaves e as fazem voltar em 99% dos casos. De fato, foi exatamente isso que os F-35 do Príncipe de Gales fizeram. O mar onde a Grã-Bretanha está pressionando Putin do Báltico ao norte. Então, por que a Grã-Bretanha pode responder a esse blefe tão prontamente? A resposta está no mapa. A Grã-Bretanha está situada bem no meio de 3 passagens marítimas vitais: o Canal da Mancha, o Gap Duke e o Mar do Norte. O canal é o corredor comercial mais movimentado da Europa e o estreito onde a frota sombra é forçada a afunilar. O Gap Duke, a passagem oceânica entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido, tem sido a porta de entrada da frota do norte da Rússia para o Atlântico desde a Guerra Fria. Os submarinos devem passar por aqui para chegar ao Atlântico, e a Grã-Bretanha controla a parte leste dessa passagem. O Mar do Norte, por sua vez, é o leito marinho que transporta grande parte dos cabos de energia e infraestrutura de dados da Europa. Em resumo, a estratégia marítima da Rússia está ligada a essas 3 passagens, e a Grã-Bretanha está na costa de todas elas. É exatamente por isso que a implantação do Príncipe de Gales no Alto Norte é importante. É o próprio ato de segurar essa porta. Este aperto também tem uma dimensão ártica. À medida que a mudança climática abre a rota marítima do norte, a Rússia quer desenvolver um caminho para transportar seu petróleo para a Ásia, evitando a Europa. Mas a saída ocidental dessa rota novamente passa pelo Gap Duke. Em maio de 2026, a OTAN lançou o exercício anti-submarino Dynamic Mongoose ao largo da Noruega com 9 aliados. E em dezembro de 2025, a Grã-Bretanha e a Noruega desdobraram uma força conjunta de patrulha de 13 navios no Atlântico Norte. Portanto, a porta que a Grã-Bretanha pode fechar não é apenas o canal, é uma linha inteira que se estende do Gap Duke ao Ártico. E logo abaixo dessas 3 passagens, o Mar do Norte acima de tudo, uma guerra muito mais silenciosa já havia começado. O chefe da inteligência britânica disse abertamente no ano passado que estamos em uma guerra híbrida com a Rússia. Em novembro de 2025, o navio espião mais conhecido da Rússia, o Yantar, apontou feixes de laser para as tripulações da Marinha Real e da RAF Poseidon que o rastreavam ao norte da Grã-Bretanha. Em abril de 2026, forças britânicas e norueguesas, após mais de um mês de rastreamento, detectaram e afastaram um submarino de ataque da classe Akula, mapeando cabos submarinos junto com 2 submarinos de mergulho de propósito especial, Guji. Parte da frota sombra, enquanto isso, está deliberadamente arrastando âncoras no Báltico para cortar cabos. Em dezembro de 2024, um navio chamado Eagle S danificou o cabo de energia Finlândia-Estônia. Manobras suspeitas foram documentadas perto da linha Polônia-Suécia e atividades de reconhecimento sobre a infraestrutura foram registradas nos estreitos dinamarqueses. Então, o avião espião que se aproximou do Prince of Wales e os cabos cortados no Báltico não são eventos isolados. Eles são partes de uma única guerra sob e sobre o mar. E alguns desses navios não transportam apenas petróleo. Em um petroleiro fantasma que a França apreendeu no outono passado, foram encontrados a bordo funcionários de uma empresa de segurança privada com sede na Rússia, chamada Moran Security Group. O trabalho deles era monitorar a tripulação e coletar inteligência. Portanto, parte da frota sombra consiste em plataformas de uso duplo que a inteligência russa opera, mapeando a infraestrutura submarina e oferecendo capacidade de sabotagem quando necessário. Algo que parece um petroleiro também pode ser uma ferramenta de espionagem. A resposta da Grã-Bretanha a esta guerra submarina é em si uma estratégia, tornando-a visível, e isso se transformou em uma mensagem cada vez mais aberta e nomeada. Após o incidente do Yantar, o então secretário de Defesa John Healey dirigiu-se diretamente a Putin e foi uma declaração gravada em vídeo em público. A minha mensagem para a Rússia e para Putin é esta: nós vemos vocês. Sabemos o que você está fazendo. E ele acrescentou: se o Yantar viajar para o sul esta semana, estamos prontos. A mesma linguagem ficou mais incisiva após a operação submarina de abril de 2026. Healey divulgou pela primeira vez imagens de satélite da base Olenia da Rússia e dos submarinos Guji, e novamente olhou para a câmera e se dirigiu a Putin.
Vemos a sua atividade sobre os nossos cabos e gasodutos. Qualquer tentativa de danificá-los não será tolerada e terá consequências sérias. No mesmo discurso, ele anunciou que a Grã-Bretanha enviaria seu grupo de porta-aviões para onde é mais necessário, o Alto Norte, e lideraria a nova missão da OTAN, Sentinela do Ártico. Portanto, o príncipe de Gales estar próximo à Islândia não foi coincidência, foi parte de uma estratégia declarada. Os dedos invisíveis de Putin estão assim expostos. O poder da guerra de zona cinzenta vem do sigilo. Uma sabotagem que é exposta perde metade de seu valor dissuasivo. E no incidente BAF, o novo secretário de Defesa Dan Jarvis manteve a mesma linha. Vivemos em um tempo cada vez mais perigoso e incerto, disse ele. Ele enfatizou que a ameaça da Rússia está presente em todos os domínios, subaquático, na superfície, em terra, no ar, no espaço e no ciberespaço, e visitou o navio almirante pessoalmente. E essa nova determinação não ficou apenas nas palavras. Ela se moveu para o campo. Na manhã de 14 de junho, no Canal da Mancha, fuzileiros navais do 42 Comando desceram de rapel de helicópteros Chinook em um navio-tanque da frota sombra russa, chamado Smertros, enquanto ele transitava pelo estreito. A operação foi apoiada pela fragata HMS Sutherland, o caça-minas HMS Ledbury, uma aeronave de patrulha P-8 Poseidon e uma estreita cooperação com a inteligência francesa. A abordagem durou 6 horas. A embarcação continuou navegando apesar de ter sido colocada na lista negra um ano antes. A tripulação de 24 pessoas, principalmente georgianos e indianos, não ofereceu resistência. O capitão foi preso por violações de sanções e o petroleiro foi ancorado ao largo de Dorset. Pela primeira vez, a Grã-Bretanha estava apreendendo um ativo marítimo russo em suas próprias águas sob seu próprio comando. A mensagem do primeiro-ministro foi clara. Esta foi a primeira operação desse tipo, e não seria a última. O momento também foi calculado, apenas um dia antes da cúpula do G7. Então, os dois eventos, o avião espião afastado e o petroleiro abordado, são duas faces da mesma mudança. A Grã-Bretanha está passando do lado que observa para o lado que intervém. Zelensky deu um passo adiante. O petróleo nos petroleiros apreendidos não deveria apenas ser parado, mas confiscado. E a Grã-Bretanha sentou-se à mesa do G7, não com uma promessa no papel, mas com um resultado no campo. À medida que a pressão no Canal da Mancha aumenta, Putin está desesperadamente procurando alternativas. E os olhos agora se voltam para a rota marítima do norte na região do Ártico. Enquanto as geleiras derretidas pelo aquecimento global podem parecer uma nova porta logística para a Rússia, essas águas geladas e implacáveis têm o potencial de se tornar um cemitério congelante para a frota sombra tecnicamente inadequada. Esta rota do norte, onde o avanço é impossível sem escolta de quebra-gelos nucleares, aponta para um enorme pesadelo operacional para Moscou em vez de uma saída econômica. A Rússia está brincando com os nervos de toda a Europa ao usar sua frota sombra não como uma rede comercial, mas como uma ferramenta de chantagem híbrida sem fronteiras no mar. Em resumo, estamos no coração de uma era sem precedentes onde as regras marítimas globais estão sendo reescritas e as táticas da Guerra Fria estão dando lugar a contatos quentes e audaciosos. Mas o nível de tolerância da Europa para o problema da frota sombra russa agora se esgotou. A operação impecável de apreensão do Reino Unido no petroleiro Smertros é o sinal mais claro de que a tolerância diplomática do Ocidente para o contrabando de petróleo russo terminou definitivamente. O disparo do Kremlin em iates civis e a emissão de ameaças de explodir seus próprios petroleiros não é uma manifestação de poder, mas do medo de não conseguir financiar a guerra na Ucrânia e de uma profunda impotência geopolítica. As águas do Estreito de Dover não são mais apenas uma rota de trânsito para embarcações comerciais, elas se transformaram em uma linha de frente global de nova geração, onde ocorrem competição econômica, jogos de inteligência e intervenções militares diretas. Esses encontros marítimos silenciosos entre o Ocidente e o Oriente podem se transformar em um processo que molda fundamentalmente a arquitetura global de energia e segurança dos próximos anos. Então, o que você acha? As operações de apreensão que o Reino Unido lançou se tornarão um pretexto para a Rússia tomar medidas militares mais agressivas nas costas europeias? Ou o desmantelamento da frota sombra dessa maneira esgotará completamente o combustível da máquina de guerra de Putin e forçará o Kremlin a negociar?